Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio, Protagonistas de Impacto 2025. E estou tendo o prazer de estar aqui gravando com mais do que um colega de trabalho, um amigo com quem diretamente tenho trabalhado nesses últimos anos dentro da governança do Sistema B. Mas muito antes, a pessoa que trouxe o Sistema B para o Brasil, eh, e que de alguma forma foi um movimento que eu me conectei já no segundo ano, e que a gente veio trabalhando paralelamente, Rio, São Paulo, até que eu pude estar aqui diretamente com um grupo em São Paulo. Quero agradecer a todos que estão enviando mensagens, que estão compartilhando, que estão de alguma forma fazendo parte. A gente criou um formulário no final do ano passado para integrar ainda mais opiniões, sugestões, críticas construtivas, mas para que a gente possa fazer com que protagonistas de impacto tenha verdadeiramente histórias relevantes de pessoas que estão transformando o Brasil. É um projeto viável a partir da parceria com pessoas e organizações que acreditam na relevância de falar sobre liderança responsável, regenerativa e consciente dentro do atual contexto que a gente está vivendo. Mais uma vez, um agradecimento a todo o time do ONONO, que é o espaço de experiências científicas e digitais da BASF, e todo o time da PALIS, Estratégia de Desenvolvimento. Marcel, seja bem-vindo. Obrigado, Alda. Super obrigado pelo Conseguimos, convite. Conseguimos. conseguimos, conseguimos. Estou aqui celebrando verdadeiramente, porque a gente tentou algumas vezes essa agenda. O Marcel tem um papel super relevante dentro do ecossistema de negócios, e do ecossistema de impacto aqui no Brasil. A gente vai falar um pouco mais, e a agenda dele tem estado bem atribulada, mas eu não queria deixar de te ouvir, Marcel, e compartilhar a tua história, o que você tem feito, que é muito, muito importante com mais pessoas. Então eu quero te dar as boas-vindas, e a gente tem tido muito, a intenção de trazer um formato que cada um conte a sua história. Então a própria apresentação, em vez de eu ler uma mini bio sobre você, queria que você se apresentasse. Muito bem. Primeiro, obrigado pelo convite. Sou um grande apreciador do seu trabalho, da sua crença sobre a importância da liderança, liderança executiva, do intraempreendedorismo nas empresas, e desse conceito da gente poder dar luz e voz aos protagonistas de impacto. Me sinto super honrado e privilegiado estar aqui com você nesse bate-papo. Bom, minha história, eu sou paulistano, tenho 40 anos, sou são paulino, apaixonado por tecnologia, obcecado por governança, mais por dor do que por amor. Sou pai da Martina, de 3 anos e meio, um grande presente da vida, e sou um empreendedor de impacto. Desde os meus 17 anos eu empreendo, sempre com impacto, buscando impacto positivo, e tenho desenvolvido minha jornada empreendedora, num conceito que eu tenho chamado de plataformas, né. Então, trabalhei muitos anos com tecnologia, educação, militei na causa do câncer, até por ter sido, por ser um sobrevivente. Eu, tenho desenvolvido nesses últimos anos um trabalho no campo da economia de impacto no Brasil, e no mundo. Então essas são as minhas principais plataformas, eh, e atualmente eu desempenho múltiplos papéis na economia de impacto no Brasil e internacionalmente. Então cofundei o Sistema B Brasil, liderei a expansão na América Latina e Caribe. Nos últimos anos liderei globalmente a agenda, de política pública e advocacy. Ao mesmo tempo, eu criei com meu sócio a Dínamo, que é uma empresa, focada, em apoiar empreendedores de alto impacto e mobilizar capital para impacto positivo. Que é uma empresa B. E é uma empresa B, claro, por convicção, Como não? por coerência, tanto, pessoal quanto organizacional. E eu também, por essa crença no poder das políticas públicas para a gente poder escalar impacto, mudar as regras do jogo, e moldar as instituições, para os desafios que a gente tem na sociedade, no nosso planeta. Eu tenho desenvolvido um trabalho já há muitos anos, no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o MDIC, que criou a Estratégia Nacional de Economia de Impacto, e que é hoje uma grande plataforma de políticas públicas para a economia de impacto. Lá sou membro do comitê e, tenho servido já há pouco mais de 2 anos, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, como é conhecido popularmente, o Conselhão da Presidência da República. Então lá eu coordeno a Comissão de Assuntos Econômicos e tenho ajudado
essa administração a dar passos na direção, numa transição de paradigma econômico para uma economia mais inclusiva, equitativa, regenerativa, algo que a gente juntos tem trabalhado no Sistema B. Marcel, e eu sei que as pessoas, bom, vou até compartilhar com você, com o público, um traço em comum que eu tenho visto, e é tão bom fazer esse trabalho, né, de investigar um pouco mais da vida das pessoas, um pouco mais do perfil, é que pessoas que estão hoje protagonizando o impacto não tiveram uma carreira linear. Não tiveram assim, eu vou ser médico. Então eu vou etapa um, etapa 2, etapa 3. E também são pessoas que se envolvem, tem tanta convicção na sua, no seu lugar no mundo, né, como alguém que é um ator e não só está aqui de passagem, que se envolve de diferentes formatos. Eu preciso, assim, você acabou de mostrar que você está em vários, né? E a gente também tem buscado mapear assim, um pouco mais da sua história. Me conta uma história que fale sobre algo que foi relevante para você ir nesse caminho. Uma história sobre você, pode ter sido na infância, na adolescência, em algum momento em que você acredita que seja, que defina algo sobre você ter ido nessa direção. Boa pergunta. Acho que tem um fato, assim, que eu tenho uma memória visual de quando eu tinha 10 anos, que foi em meados de 94, 1994, quando meu pai chegou em casa com um computador. Era um 486 DX2, 66 MHz, com Windows 3.11, DOS 6.22, o modem 2600 kbps. E quando ele abriu a porta que eu vi aquilo, né, aquele monitor tubão de 14 polegadas, Samsung Sync Masters 3D. Não, gente, para. Não, eu preciso fazer uma pausa. Vocês já entenderam que o Marcel é a pessoa dos números. Eu brinco com ele, eu falei, quais são os dados que você vai trazer hoje? É maravilhoso. Aquilo transformou minha vida. Transformou completamente minha vida, porque foi minha introdução à tecnologia. E o meu pai, na época, tinha uma empresa de consertar máquinas de escrever, né? Num momento que o Brasil tinha passado por abertura econômica, tinha implementado o plano de estabilidade econômica, né? A introdução foi logo ali na conversão da URV para o plano real, na implementação do plano Sim. real. E o Brasil estava num outro momento, né? E então, como um empreendedor, meu pai percebeu, se eu continuar consertando máquina de escrever, eu tô em extinção, né? Então, ele começou a trazer computadores para casa para ele aprender a consertar, e eu também aprendi a consertar. E para mim foi incrível, porque eu aprendi não só a consertar, mas aprendi a programar, aprendi a aprender, né? Uma competência do século XXI, uma habilidade socioemocional fundamental, e que a tecnologia me permitiu isso, Tá. né? Então, eu diria que isso foi um ponto de inflexão na minha história e me ajudou também a desenvolver uma paixão pela tecnologia, mas menos pelo bit byte e mais pelo poder de transformação que aquilo tem para o indivíduo e para a sociedade. Interessante. E aí você começou, como é que foi essa transição para você? Você estudou economia? Eu fiz administração de empresas, Porque eu sei que você fez mestrado em economia. fiz mestrado em administração pública com base em economia e ciências políticas, exatamente. Me conta um pouco mais. E aí, como é que você foi para essa caminhada de pensar em administração? Porque eu sempre gostei de tecnologia, eu fiz técnico, então eu sou um produto do ensino profissionalizante, o qual eu defendo muito no Brasil, como uma grande ferramenta e plataforma para a gente gerar inclusão produtiva no país e formar mão de obra qualificada para o país. Então eu sou produto disso, fiz uma escola técnica federal, e lá na federal, meus colegas me chamaram para cabular aula, e eu só cabulava aula para jogar vôlei, futebol, eu sempre adorei esporte. Mas um dia eu falei: "Tá bom, vou topar isso". E aí a gente foi pra primeira lan house de São Paulo, jogar Counter Strike. E quando eu cheguei naquela lan house, isso era no ano 2000, aquilo mudou a minha vida, porque eu pensei: é isso que o Brasil precisa para promover a inclusão digital". E eu saí com aquilo assim: "Eu quero trabalhar com isso, eu quero montar uma lan house". E aí comecei a pesquisar, cheguei nos PC Bangs da Coreia, nos internet cafés da Europa, no conceito disso tudo. E aí, com recurso de família, parte de banco, criei uma primeira loja, payback em 8 meses, e aí estudando isso, 17 anos ainda. Então eu pensando: "Bom,
isso é tecnologia, mas não é o fim, é o meio, né. Então aí eu pensei: "Bom, eu quero me instrumentalizar, me desenvolver na parte de negócios, né, usar a tecnologia como um negócio". Então eu fui para a escola de administração de empresas, né, e depois fiz um MBA, né, podendo me instrumentalizar de maneira mais executiva. Então eu sempre vi a tecnologia como um meio, nunca como um fim, né. Então, para mim, essa foi um pouco a transição, assim, de tech para negócio. E eu sei de você desde o CDI, Exatamente, né, bem lembrado. porque, enfim, acho que muito do ecossistema de impacto passou pelo CDI, né. Algumas pessoas com quem eu trabalhei passaram pelo CDI, que hoje não é mais CDI, é uma organização que foi fundada pelo Rodrigo Baggio, que hoje é a Recode, né. Recode, É. exatamente. Então, a partir dali, e eu já ouvi, outras entrevistas suas, que você teve esse lugar de ir buscar, né, assim, de ter o contato com o impacto, o negócio, você ter ido buscar algo que uma das inscrições você teve contato, assim, perguntando se era uma empresa B, né. Eu estou até mexendo no roteiro, porque existe um roteiro nosso aqui que é assim, que histórias você construiu, qual você está construindo, qual que você quer. Mas eu sei que o quanto uma história que você construiu foi você ter trazido o sistema B para o Brasil, né, então pode até ser que você não queira contar essa, mas me conta como é que foi essa história do despertar para a importância de trazer esse movimento para o Brasil, se foi de forma orgânica, como é que foi isso? Foi muito intuitivo. Tá. E é uma história, de coragem, no sentido mais literal que existe, etimológico de coragem, que é agir com o coração. Então, como você lembrou, eu trabalhei com o Rodrigo no CDI. O Rodrigo é um empreendedor social incrível, que junto com outros empreendedores, como a Vera Cordeiro, entre outras lideranças, eu, Eugênio Caetano, do Projeto Saúde e Alegria, realmente construíram um campo no empreendedorismo social no Brasil, né. E o Rodrigo para mim sempre foi uma grande inspiração. Então quando eu conheci o Rodrigo, eu ainda estava nessa fase de transição das lan houses, eu já estava militando no campo das lan houses há 8, 9 anos, criando política pública. Eu escrevi um projeto de lei com 19 anos que regulou lan house em São Paulo. São Paulo foi a primeira Ah, capital a regular lan house. E aí interessante. foi quando eu conheci o Rodrigo, e na época ele estava voltando de Bangladesh por uma inspiração da Choca sobre como criar negócios sociais. Então ele foi visitar o Yunus, foi visitar todo o sistema Grameen, numa parceria da Choca com McKinsey, e aí, ele me convidou para vir para o CDI para ajudar a criar um negócio social do CDI. A gente criou, por causa da minha experiência sobretudo, e porque as lan houses estavam despontando como canal de inclusão digital, a gente criou o CDI LAN, uma Ah, rede de 6.500 lan houses que nós criamos para distribuir produtos de inclusão financeira e educação. E e isso virou um negócio social. A gente fez o spin-off, separou isso do CDI. O ah, CDI era uma ONG, é uma ONG agora chamada uhum. Recode. E aí quando nós, separamos como negócio, como uma empresa, é, nós passamos por um processo de investimento de impacto. Então a gente foi um dos primeiros negócios investidos pela Vox Capital, isso em 2009, Ah, é? 2010. A gente foi o segundo negócio, primeiro foi o plano CDE, depois Olha foi o o CDI LAN. pioneirismo aí. E aí, um pouco buscando pela internet como medir o impacto de um investidor de impacto? Como medir essa intencionalidade do investidor de Tá. impacto? O que é impacto, né? Então, e aí eu conheci essa ferramenta que é o GEARS, Global Impact Investing Rating System. E aí, para minha boa surpresa, a Vox era um dos fundos pioneiros no mundo a implementar o GEARS. Então, na época, busquei o Daniel, o Antônio, e a gente, provocou: "Bom, vamos passar pelo GEARS", né, e a gente passou pelo assessment, pela avaliação, e aí naquele relatório veio uma pergunta assim no final: "Você é uma empresa B certificada, sim ou não?", e no nosso estava "não". E aí surgiu o meu interesse: "O que que é uma empresa B Como certificada? não? Como não?", né. E aí, eu busco, encontro bcorporation.net e entro no site do B-Lab, e aí eu vejo ali um movimento americano, norte-americano, basicamente, com 300 empresas B nos Estados Unidos e Canadá, e, aquilo me moveu a ir para o B-Lab e perguntar: "Por que a gente não cria o B-Lab Brasil? Por que isso não pode ser global?",
né? Por que que isso está limitado a majoritariamente empresas norte-americanas e algumas poucas empresas espalhadas pelo mundo, Sim, né? E aí eles falaram, não, incrível, vamos fazer o Bilé Brasil, mas tem um grupo de empreendedores do Chile que acabaram de sair daqui, por que que vocês não se conectam? E aí descobri que eles estavam criando um sistema B no Chile, estavam lançando o sistema B no Chile, Colômbia e Argentina, a gente se junta, vai para Barichara, no interior da Colômbia, e faz o planejamento para lançar o sistema B no Brasil. Um ano e pouquinho depois, a gente lança o sistema B aqui no Brasil, em parceria com algumas organizações, como o Instituto de Cidadania Empresarial na época, o ICE, né, com a grande liderança da Célia Cruz na época, com a Fundação BMW, né, com a Sandrinha, com o Marcos Rip, obrigada. grandes lideranças, e com o Instituto Arapiaú, do Tá. Guilherme Leal. O Guilherme foi o primeiro empresário que eu procurei quando a gente pensou em lançar o Sistema B no Brasil, e aí o Guilherme trouxe todo o ecossistema que ele está envolvido, Imagino. e a gente apresentou o Sistema B e ele disse, sou empresário B? E Você já aí, conhecia ele? não, eu conheci por conta Foi por dessa isso? história, Olha só. então pessoas em comum que foram nos conectando, porque assim, quando eu pensava quem que é a referência no Brasil É. que pode puxar essa agenda, o primeiro nome que veio foi, obviamente, Natura e o Guilherme. Então, foi um movimento muito natural. E o Guilherme sempre muito receptivo a essa agenda, nos ajudou via Arapiaú. Então, Arapiaú, o Instituto Arapiaú, com o ICE e a Fundação BMW, e junto com um grupo inicial de empresários, a gente lança o Sistema B no dia 24 de outubro de 2013, no INSPER, e lá 330 pessoas celebrando essa co-construção do que poderia ser hoje o Sistema B Brasil. Eu me lembro que eu me conectei um pouco depois, início de 2014, que foi via Tomás de Lara, né, esse pessoal todo assim: "Vamos fazer algo no Rio de Janeiro?". Exatamente. Quando a gente estava procurando uma liderança para o Sistema B no Brasil, uma liderança executiva, a gente chegou no Tomás de Lara. Tá. E rapidamente a gente pensou: "Bom, o Tomás não é só uma liderança executiva, ele é uma liderança para o movimento". E o Tomás, que estava se estabelecendo no Rio de Janeiro, ele, eu inclusive o conheci quando ele estava no Rio já, nesse processo de busca para essa liderança, o Tomás, ele acabou, estabelecendo, fundando a comunidade B-Rio, criando ali articulações estratégicas como a contigo, com outros empresários no Rio de Foi o Janeiro. o primeiro evento foi na casa tombada, maravilhosa de 200 anos que a Paris tinha direito de uso. Olha só que incrível. Foi eu me lembro tem fotos, né, então assim, é tão bonito se lembrar, você falando e assim, o que que conecta tanto o que você contou do Guilherme ter feito parte, sem ele te conhecer, deu também sem te conhecer, mas pra assim, são valores, né, visão de mundo, assim, isso aqui, de alguma forma ressoa com o que eu quero ver no mundo, né. Eu acho que uma das grandes virtudes do movimento B é realmente a nossa capacidade de construir capital social, né, de construir uma rede em torno de um propósito muito claro e muito definido, e isso conecta as pessoas. Então tem uma identidade por trás Sim, disso. A tem. gente vê os empresários B se conectando, por todo mundo, eles nem se conhecem, mas só o fato de serem empresas B, já se Muito. cria uma confiança É. enorme. Então isso é muito potente, é muito poderoso e que a gente siga crescendo e fortalecendo isso. Mas essa pode ser a história que você colocaria como importante que você construiu, né. Eu acho que eu Você co ajudei a construir, ajudou a ajudei a construir, construir. mas foi um grande protagonista nessa história. Eh, como você adora números, Marcel. E o sistema B hoje, como está? Hoje o Sistema B está se aproximando de 350 empresas certificadas no Brasil, são 1.500 na América Latina, quase 10.000 empresas certificadas no mundo, 300.000 empresas usando avaliação de impacto B em todo o mundo para É medir e muita gerenciar o coisa. impacto. Sem dúvida é um dos principais movimentos de transformação econômica no mundo hoje e que tem uma visão muito clara do papel da empresa na sociedade. Uma empresa que deve se comportar com propósito de gerar impacto positivo, com responsabilidade com seus stakeholders, com transparência para medir, gerenciar e reportar o seu impacto, e com isso redefinir o que a gente conhece como sucesso, né? Sucesso não é só o êxito financeiro, é o bem-estar da sociedade, das pessoas, do nosso planeta, e uma visão de uma nova economia, inclusive equitativa e regenerativa. Então, isso é um pouco do movimento B, dos números, e sem dúvida tem muita coisa para a gente construir ainda. Com certeza. Vamos falar de uma história que você está construindo? Onde você está Vamos. colocando energia, Marcel? Porque o Marcel coloca energia, vira realidade, então vamos lá.
Olha, que difícil. Eu tenho colocado energia em muitas frentes, né? Tá. Política pública é uma delas, né? O Brasil recém presidiu o G20. 2024 foi um ano que eu coloquei muita energia nisso. O G20 é o principal espaço multilateral no planeta hoje, principal espaço de cooperação econômica internacional. Então reúne ali 19 países e 2 blocos econômicos, né? A Comunidade Europeia e a União Africana. E a gente tem ali 2/3 da população mundial, 85% do PIB mundial, 80% das emissões de todo o planeta, 75% do comércio internacional. Então qualquer coisa que a gente falar de transição de paradigma econômico tem que passar pelo G20. Então foi ali onde eu coloquei muita energia para que a gente pudesse influenciar o processo sob a presidência do Brasil, para que a gente pudesse qualificar o debate em torno de um novo paradigma econômico, né, e que pudesse enfrentar as desigualdades, enfrentar a emergência climática. E o Brasil, com todos os desafios, deu avanços nessa direção. Eu particularmente acho que são avanços incrementais para um mundo que vive desafios exponenciais. Então a conta não fecha. Mas diante do desafio geopolítico que a gente tem hoje no mundo, sem dúvida, o Brasil concluir a presidência com uma declaração e com mensagens claras com relação à taxação dos ultra-ricos, com relação a combate à fome e pobreza, com relação à reforma da governança global, com relação à criação de uma bioeconomia, com relação a uma força-tarefa da mudança do clima, entre outras frentes, eu acho que é um enorme êxito que o Brasil conseguiu. Eh, Também houve um posicionamento por parte do sistema B diante, né, desse contexto todo, e eu sei também que você está colocando energia, num tema que foi muito, emergencial esse ano, que foi essa questão toda da catástrofe no Rio Grande do Sul, né. E me conta um pouco para o pessoal o que que você está fazendo a partir do Regenera. Perfeito, boa pergunta. Acho que o Regenera emergiu a partir dessa calamidade. O Brasil viveu, 2024, o seu ano mais desafiante na agenda climática em toda a história, né, com as enchentes no Rio Grande do Sul, com a seca no Pantanal, com os incêndios por todo o país, com a seca dramática na Amazônia. Então a gente viveu eventos climáticos extremos, e um deles foi essa enchente no Rio Grande do Sul, que foi devastadora e que afetou 10 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas em Porto Alegre, 500 mil pessoas foram desabrigadas. Realmente foi uma calamidade sem precedência sem precedentes no Brasil. E aí, com um chamado, pela família Gerdau e Ehrenpeter, com quem a gente tem uma relação muito próxima, muito carinhosa por conta da Dínamo, também por conta do Sistema B, a gente pensou: "Bom, o que que a gente pode fazer para responder a essa situação de calamidade?". E aí, a gente junto com o Instituto Helder Gerdau e com a Gerdau, criou o Regenera RS, que é um movimento, é uma coalizão em prol da reconstrução e regeneração do Rio Grande do Sul, e a gente tem 2 singularidades muito claras. A primeira é construir capital social. Então existem dezenas, diversas iniciativas para a reconstrução do Rio Grande do Sul, e isso é muito bom. O desafio é que a gente não pode atuar de maneira fragmentada, exatamente, a gente precisa coordenar isso, essencial. Então a gente está trabalhando justamente para orquestrar, coordenar esses distintos movimentos, e a outra singularidade é a mobilização de capital, financeiro. Então a gente criou um fundo catalítico, que junto com o Instituto Helder Gerdau, Gerdau, Grupo Fleury e Mais Unidos, inicia com 40 milhões de reais para a gente mobilizar capital de maneira catalítica. Isso é um diferencial. Ou seja, para cada real, quanto a gente consegue atrair mais dinheiro, e hoje nós estamos chegando a 450 milhões de reais em mobilização de capital no Rio Grande do Sul, em habitação, em educação, em soluções urbanas e apoio a negócios, né. Então o Regenera hoje, está num lugar importante de poder ajudar e contribuir nesse processo extremamente dramático que o Rio Grande do Sul viveu, e que infelizmente a gente pode dizer que não foi a última vez que Rio Grande do Sul e o Brasil viveram isso. A gente vai viver mais vezes. Então nosso principal objetivo é criar, soluções que possam trazer adaptação, resiliência, e responsividade a esse cenário de crise climática extrema. Essencial. E é curioso eu te ouvindo, Marcelo, me veio com clareza o quanto a vida também vai te preparando de uma forma não linear, né. Se
o que você está fazendo hoje, para mim, tem uma clareza de que as competências de visão sistêmica, de, né, você catalisar todo um ecossistema e também a tua capacidade de olhar para finanças, né, num olhar de impacto, certamente você está apoiando esse processo para ir numa direção, né, com ampliação desse impacto. Você falou em números aqui de 40 para 450, 400, é 150 milhões, exatamente. incrível. Isso tá muito ligado ao que nós acreditamos na Dynamo, né, então é a partir da força das finanças de impacto, a partir do empreendedorismo e da inovação, a gente conseguir criar soluções que vão trazer dignidade, equidade, regeneração. Então essa é a nossa grande visão na Dynamo, e pra gente e para mim, para o meu sócio Marco Gorini, a gente tem utilizado isso como uma grande plataforma para poder cumprir a nossa missão, né, como protagonistas de impacto, como empreendedores de impacto, e com isso poder ajudar e contribuir nesse mosaico da economia de impacto. E Marcel, você está, então, enfim, atuando, teu propósito aqui como macro, né, de catalisar desenvolvimento e impacto em diferentes frentes. O que você quer celebrar em 2030? Tô colocando um norte temporal, pode não ser esse, mas o que você assim, acredita que você ficaria ainda mais feliz de falar assim, conseguir, daqui a alguns anos? Difícil. Eu acho que, a gente tem tempos, desafiantes pela frente, então eu acho que até o final da década, eh, seria importante a gente celebrar alguns marcos, e eu celebraria alguns pontos de acupuntura, que poderiam ser tocados, na mudança das regras do jogo, né, em que a gente pudesse avançar na transição desse paradigma econômico, em que primeiro eu, celebraria que o Brasil, de fato, adotou uma identidade jurídica para empresas que se comportam como empresas B. Esse é o projeto 3284 de 2021 do senador Rodrigo Cunha, tramitando no Senado Federal, e que seria muito importante a gente fazer isso, né, celebraria isso e celebraria a criação de outras políticas públicas para a economia de impacto, como a adoção de um framework, né, do bem-estar interno bruto, que também é outro projeto que nós trabalhamos desde a vice-presidência do Brasil e agora está tramitando na Câmara dos Deputados também. A ideia não é acabar com o PIB, mas criar uma alternativa ao PIB, né, que a gente possa medir o progresso de uma nação, não somente pelo desenvolvimento econômico, mas também pelo bem-estar das pessoas, pelos limites planetários, né, então são alguns pontos de acupuntura que a gente pode tocar e começar a concretamente ver que a gente está mudando de paradigma, né, paradigma econômico. Vamos falar da tua liderança ou de liderança como todo, né? Porque eu acredito que seja muito importante, ou pelo menos eu tenho ouvido das pessoas que se conectam com essa plataforma, com esse canal, é que as pessoas estão também buscando investigar, né? Assim, como que eu me torno uma liderança mais atuante, como eu me desenvolvo, sejam elas competências essenciais. Eu queria te trazer duas perguntas em relação à liderança. Uma é assim, como você se autodescreveria como que tipo da sua qual é o teu tipo de liderança? Ou que alguém mais que está trabalhando com você próximo te definiria? Pode ser uma palavra, pode ser um conjunto de atributos. E a segunda, já te trago só para você poder emendar, quais são esses atributos da liderança que vai realmente falar com o espírito do nosso tempo hoje? Que boa pergunta essa. Olha, eu acho que eu me definiria como uma liderança facilitadora. Então, eu vejo, essa competência como chave para desenvolvimento de lideranças hoje, ser um grande facilitador de grupos, e isso que me permitiu, estar no lugar de orquestração de movimentos, de grupos, de coordenação dessas distintas iniciativas. Eu acho que se eu pudesse resumir em 3 valores que pra gente é muito importante, inclusive na Dynamo, são a consistência, a coerência e a integridade, né. Então se a gente conseguir reunir isso na tomada de decisão da liderança pública, da liderança empresarial, da liderança na sociedade civil organizada, sem dúvida alguma a gente vai tomar decisões melhores em direção ao outro mundo, ao outro Brasil possível.
E eu sei que você também está em um movimento de desenvolvimento de liderança. Quer falar sobre isso também? Olha só, bem lembrado. A gente, a gente tem desenvolvido um programa chamado A Gente Muda, que é um programa de desenvolvimento e instrumentalização de lideranças sistêmicas, que tem esse compromisso de mudar as regras do jogo para um mundo, um Brasil mais equitativo e regenerativo. Então a gente tem trazido lideranças do setor público, como servidores públicos que estão em posições meio de carreira, que estão em desenvolvimento e crescimento. Temos trazido lideranças empresariais e grande parte lideranças da sociedade civil. Então, sob os dois pilares de antirracismo e decolonialidade, a gente está construindo essa comunidade de práticas, que hoje são 112 lideranças de todo o Brasil, então trabalhando isso. Então, a gente tem foi uma primeira fase agora de construção dessa comunidade, e agora está numa segunda fase de trabalhar a expansão, a multiplicação dessa comunidade e a mobilização de recursos para o financiamento dos distintos projetos e iniciativas dessa comunidade. Eu não estava sabendo desses números também, que coisa boa. 100 sinergias possíveis, a gente vai falar depois não no podcast, mas depois a gente conversar. A gente tem um bloco aqui, que todo mundo que passa aqui passa por esse bloco, são 10 mensagens que precisam ganhar o mundo. Então é uma verdade, uma troca, tá? Eu vou te trazer, você me responde. Uma frase que marcou sua vida. Uma frase do John Lennon na música Beautiful Boy: a vida é aquilo que acontece enquanto você está fazendo outros planos. Muito bom. Um livro. Pode ser o primeiro que vem à sua cabeça. Eu acho que o livro que baseou essa história de construção do Sistema B foi o Criando um Negócio Social, do professor Yunus, que inclusive ele autografou para mim recentemente. Que lindo. Um filme, eu estou atualizando sempre agora, um filme ou uma série. Não precisa ser um filme. E por quê? A série mais recente que eu assisti, a do Senna, no Netflix. Eu assisti, terminei ontem. Incrível, não é? Me emocionou muito. Eu acho que emociona a gente porque a gente é da mesma geração. Eu sou um pouquinho só mais velha. A gente é da mesma geração e a gente sabe a lacuna que é uma liderança e um herói como esse. Então, a série não é para ser fiel às histórias, não é isso. Não. Mas ela é para resgatar alguns dos valores que estão nos faltando como país. E sabe o que me chamou a atenção, porque, lógico, a ótica de liderança, eu não sabia desse lado de liderança do Ayrton Senna. Porque eu nunca fui ligada à Fórmula 1, eu só torcia no final de semana, eu gostava, eu sou muito brasileira, né, patriota, mas assim, eu não sabia das disputas lá dentro, da questão, né, de enfrentar inclusive, né, o poder dentro de todo o ecossistema, isso eu não sabia sobre o Senna, então me chamou a atenção isso. Para mim foi muito importante porque o automobilismo é um dos meus esportes favoritos, então eu tenho uma lembrança muito viva de todos os processos, seja as corridas com meu pai, assim, eu me lembro de 3, 4 anos assistindo as corridas de madrugada do Senna, então para mim também a série foi importante a nível pessoal, no aspecto pessoal, de revisitar esse lugar também de Sim, infância. e para mim foi ainda mais importante, porque eu não estava morando no Brasil quando o Senna morreu, então eu não vi a cena, eu não vi a comoção, e não tinha internet na época, então eu só vi num jornal impresso, numa comunidade, eu morei perto de Boston, numa comunidade perto de Boston, que chama Milford, e eu falei, Ayrton Senna morreu, eu liguei, porque ligar era caro, né, liguei, falei, gente, Ayrton Senna morreu. Foi tão incrível, assim, como, assim, eu viver a comoção de um país depois, sabe? Além do Senna, uma liderança pública que te inspira. Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Com quem você já trabalhou. Já tive a oportunidade de trabalhar em 2 campanhas. Muito bom. Uma pessoa para seguir nas redes. Barack Obama. Para mim também ele é uma grande liderança. Schroeder também trouxe aqui, falou que conheceu ele pessoalmente. Olha só. Olha só. É um medo. Envelhecer cético. E um sonho. Ver minha filha formada, enfim, com sua vida.
Depois vocês podem buscar na internet, ele escreveu uma carta linda para a filha dele quando ela nasceu, não foi? Já passaram-se 3 anos, né? Faz 3 anos. Eu acabei de escrever outra. É? Essa é privada, e eu vou escrever outra quando ela completar 5 e outra quando completar 7. Ah, muito bom. O que é inegociável para você? Acho que a consistência, coerência e integridade nas minhas decisões. Um erro que você não quer mais cometer? Que boa pergunta essa. Acho que subestimar subestimar o processo político eleitoral no Brasil. Muito bom. E o que você quer deixar para a próxima geração, a geração da Martina? Deixar uma geração melhor. Uma geração reconectada com o planeta, com a sua terra, reconectada com os valores de um outro mundo possível, mais justo, mais inclusivo, mais sustentável. Eu gosto muito do que o Fábio Barbosa sempre fala, que é: a gente pode não ter deixado o mundo melhor para os nossos filhos, mas podemos deixar felizes melhores para esse mundo. Então, quero esse também parte do meu legado. Bom, e Marcelo, vamos então para a última parte, é encerramento mesmo, mas é uma oportunidade para que você, inclusive, olhe para a câmera, você deixe uma mensagem para quem está conectado a ao próprio protagonista. Geralmente são pessoas que estão nessa caminhada de expansão de consciência, de lugar de expansão de liderança e protagonismo. Então, o que você quer deixar como mensagem? Muito bom, muito obrigado. Bom, para você que está nos vendo, nos ouvindo, eu acho que uma das maiores belezas da vida é quando a gente se emancipa nela, e isso significa a gente se tornar protagonista da nossa própria história, a gente poder se desenvolver, se instrumentalizar, se autodesenvolver, se autoconhecer. Então, para você que está nessa jornada, que você possa, seja onde você estiver, no setor público, numa empresa, numa sociedade civil organizada, que você possa reunir esse conjunto de instrumentos, poder ser protagonista da sua história, ser um agente de mudança e transformação para construir aquele mundo que você acredita. E eu me conecto muito com uma das frases do Aristóteles, que é: meu caminho está onde meus talentos e paixões se conectam com as necessidades do mundo. Então, é quase uma equação. Então, É para a uma gente equação. chegar nela, sem dúvida alguma, a gente vai estar cumprindo um papel importante como um agente de mudança. Marcelo, muita saúde para você. Amém. Porque olha, você tem um lugar muito muito relevante. Eu estava conversando com a Tarsila, inclusive aqui, e ela falou uma questão que eu não tinha pensado, que é sobre o Brasil tem um lugar quase espiritual. Assim, o sentido da gente estar nesse momento, a partir do Brasil vivendo as crises que a gente está vivendo, tem um lugar muito relevante. Então, acho que quem está hoje protagonizando esse lugar de mudança, de política pública principalmente, eu acredito que todos podem ser protagonistas, seja no seu setor especificamente, alguém no terceiro setor, dentro de uma empresa, né, dentro da academia, mas principalmente quem consegue levar isso para a escala, né, que é um lugar que você está protagonizando de forma relevante no Brasil. Então, que você tenha muita saúde, que você realmente continue nessa sua jornada tão bonita e que a gente consiga fazer muitas coisas juntas também. Com certeza. Vamos obrar junto nessa jornada. Obrigado. Obrigada de verdade por você ter vindo. E, gente, quem quiser falar com o Marcel, ele está no LinkedIn, né, Marcel? Hoje em dia é tudo conectado, então aqui é só um pouco mais, porque vocês conheçam diferentes perspectivas, diferentes prismas, né, da caminhada dele, mas estão em contato diretamente. Obrigada mais uma vez por você ter vindo. Obrigado. Tamo Conseguiu. junto. Obrigada. Um abraço, gente.